Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso e está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast, um espaço dedicado a você que busca cultura, entretenimento, informação e dicas, com autoridades, personalidades, enfim, todos convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Hoje eu vou entrevistar o senhor José Juvino. Mais uma vez, senhor não, já é conhecido de várias décadas não, porque a gente não é Hum, tão velho assim, né, seu Juvino? verdade. O seu Juvino vai trazer um tema muito interessante, porque ele é do sindicato dos funcionários de condomínios daqui de Niterói. Seja muito bem-vindo, José Juvino. Olá, boa tarde, Renata Cardoso. Tudo bem? Eu quero agradecer inicialmente esse momento, né, esse espaço de comunicação tão bem estruturado, tão bem equipado. Eu quero inicialmente fazer um agradecimento, honroso a você e a sua organização. Poxa, muito obrigada, seu Juvino. Seu Juvino, ai, gente, eu tenho que parar com isso. Juvino, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui do currículo do nosso convidado de hoje. Vamos lá, gente. A gente vai bater um papo que acho que é interessante para todo mundo, que é essa parte, né, de entrega dos produtos que a gente faz pedidos pela internet e são entregues nos condomínios, tá? Mas falando aqui do senhor Juvino, do Juvino, José Juvino, ele é diretor administrativo do SEM, que é o Sindicato dos Empregados de Edifícios de Niterói. Tem uma formação sindical pela Universidade Federal Fluminense, bacharelado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, é contador, né, contabilista de CEJOPA, Colégio Estadual Joaquim Távora, e hoje nós vamos falar sobre o dilema dos condomínios com entregas de compras online. Qual a solução? Juviano, né, a gente já se conhece como Juvino, não vou nem falar José, né? Juvino é super conhecido aqui na cidade, super respeitado e muito querido. Eu só queria que as pessoas entendessem um pouquinho o trabalho do sindicato na cidade de Niterói. Fala um pouquinho pra gente. É, boa pergunta, né, como fala bem lembrado. Só vim fazer uma correção, né. Sindicato dos Empregados de Edifícios de Niterói, ponto. Esse é o nome. Ah, de Niterói, não Esse é o agrega. nome, é o nome oficial, mas o sindicato ele é Sindicato dos Empregados de Edifícios e Condomínios, Niterói, São Gonçalo e vai até Araruama. Então Ah, ele passa por sim. Itaboraí, Saquarema, Uhum. Maricá e Araruama. São 6 cidades do Caramba. leste Vai fluminense, até Araruama? até Araruama. Araruama é minha segunda terra Uhum. também, cara. Gosto muito de lá. Inclusive temos um trabalho lá com os contadores, com os condomínios diretamente, uma falta de uma convenção, a gente faz um acordo diretamente com os condomínios, de Maricá até Araruama. Olha que fantástico. E o trabalho nosso, eu diria que é um trabalho 90% social. Nós temos um atendimento ambulatorial, modesta parte, bem estruturado para o trabalhador em condomínio e sua família. Nós temos recursos humanos, aonde recebe os currículos dos trabalhadores e envia para os condomínios, quando Ah, eles legal solicitam. isso. Nós temos um lazer que está em fase de reestruturação também muito adequado para o trabalhador em condomínio, em Rio do Ouro. Nós temos um atendimento jurídico, em caso de necessidade do trabalhador tirar alguma dúvida, procurar, alguns direitos não respeitados, então Uhum. temos um jurídico. Quer dizer, tem um trabalho social bastante amplo para os trabalhadores de condomínio. E nós também temos um diferencial, né, Renata, porque no condomínio não existe vamos dizer assim, um patrão diretamente. É um morador que se elege a síndico e ali ele começa a aprender o dia a dia administrativo. Então, a gente também dá muita orientação ao condomínio. Às vezes ele nos Uhum. procura querendo saber quando é que é a folga do empregado, como se dá uma folga semanal, como fazer uma alteração num contrato de trabalho
para 12 horas de trabalho por Para dia, andar de acordo com a lei, né. Ninguém apesar melhor além de para estar sim, instruindo. além de, né, eu sei que tem o sindicato patronal, que é o sindicato dos empregadores, Sinconde, aonde o sindicato oferece uma grande assistência ao condomínio, mas quem não conhece o Sinconde, historicamente procura o CEM. E a Uhum. gente atende sem nenhuma discriminação, sem nenhum até porque quando você orienta bem ao síndico ou ao administrador, nós entendemos que também estamos ajudando o empregado, Sim, claro. né, que o empregado ele Acaba sendo também um trabalho em parceria ali, né. sim, às vezes ele fica com uma dificuldade de entender, por exemplo, quanto se paga além de uma hora extra. Nossa Hum. convenção fala em 60%, né, a Constituição fala em 50%, quer dizer, quando a gente informa que é 60%, nós estamos ajudando ao condomínio fazer a coisa correta e não ficar pendência para reclamação judicial. Então é um Uhum. trabalho social. Vocês fazem algum tipo de trabalho também de instrução, algum curso? Bem lembrado. Nós temos sim um curso de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores em condomínio. Tem até uma orientação nossa, né, toda categoria que passa por uma fase de desemprego, ela vai para o sindicato de empregados de condomínio falar: "Eu quero uma vaga de porteiro", porque eu sei que é fácil. E na verdade, quem vive o dia a dia do condomínio sabe que é muito difícil você, lidar, né, com as tarefas de um condomínio. Lidar com dezenas, centenas de moradores, lidar com o É. visitante, com entregadores, com o pessoal de obras, com os pessoal das concessionárias. Então tudo isso recai no zelador e no porteiro. Exatamente. Então não é um negócio tão simples assim, né. É, não é mesmo. E como é que está a situação hoje? Tem muitos desempregados? Quantos associados o senhor tem lá no sindicato? Veja, eu separaria em 3 etapas. Primeiro é o tamanho da categoria, que ela envolve porteiro, faxineiro, zelador, assessorista, pessoal de escritório, tem várias mulheres trabalhando hoje no escritório do condomínio. Olha que Então é uma interessante, não categoria sabia. bastante grande, né. Agora a quantidade, o último censo que nós fizemos foi 2015, nós tínhamos 18.000 trabalhadores. Uhum, Trabalhadores empregados na categoria de Niterói Araruama. Agora o uhum. nosso quadro de associado mesmo, de contribuintes do dia a dia, chega a 4.000. Uhum. Então esse é um diferencial, é o tamanho da categoria e o trabalhador associado e o trabalhador contribuinte, são diferentes um do outro. É, até perguntei também em relação a essa parte dos cursos, justamente porque a vida mudou muito. Hoje existem outras situações que quem trabalha ali na Sim, portaria, principalmente, tem que ficar mais ligado, mais sim, conectado, como a questão da segurança. A sim, gente sabe que tem muita gente tentando burlar a entrada nos condomínios, né? sim. Isso aí é bem preocupante hoje em dia, né? E recentemente, eu não sei, não recordo se vocês estavam conosco, mas eu teve uma palestra no Conselho de Segurança. E teve uma intervenção dessa natureza, dizendo que oferecia curso para porteiro. Eu faço um Uhum. diferencial em relação ao que é palestra, o que é seminário e o que é curso, né. Porque um curso hoje para porteiro não pode ser menos de 60 horas, para ele Uhum. ter para ele ter o certificado como curso de formação. É curso de extensão, né, que Porque fala. assim, obrigatoriamente não precisa ter, nenhum tipo de curso para trabalhar na portaria, ou tem? Mas se você tiver o curso, vai ser um diferencial, ou Sim, não? É uma regra? Hoje existe isso para o profissional ele ser contratado, ele precisa ter algum tipo de escolaridade? é nesse sentido que eu falo curso de formação ou especialização. Por quê? Dentro de um condomínio, o assessorista tem que ter um curso específico. Uhum, Se ele não tiver esse curso, ele não pode eh, transitar com o elevador, né, uhum, que é um meio de transporte, né, todos nós sabemos. Segundo, o pessoal que cuida da piscina, ele tem que fazer um curso.
um curso de formação de técnico em piscinas. Então, é o segundo caso. E o terceiro, que foge um pouco da nossa categoria, mas é o assessorista, desculpa, é o vigilante que trabalha em alguns condomínios, Uhum. e ele tem que ter uma ata, ele tem que ter um curso de formação, inclusive com acompanhamento da Polícia Federal, entendeu? Do Uhum. Ministério da Justiça, ele tem que ter todo um aparato para trabalhar no condomínio. Se ele tiver ali, por exemplo, armado dentro de um condomínio, ele tem que ter esse curso. Então, essas categorias sim. Imagino. Agora, para exercer a função do dia a dia, E de academia, tem que ter os condomínios hoje eles na têm que ter? academia já é mais um especialista, né, um Ah, profissional mesmo de educação física. entendi. Então, todo dentro do condomínio tem alguma especialização. Agora, para as atividades do dia a dia, portaria, limpeza, zeladoria, é esse curso que a gente dá. Tem alguns condomínios aí, né, alguns prédios que hoje não tem mais porteiro, são portarias automatizadas, é assim que se fala? O senhor acha que isso aí gerou um desequilíbrio na parte de emprego? É, tem coisa que a gente não pode fugir, né, Renata? A tecnologia, o avanço da tecnologia e a automação são coisas do modernas que a gente não pode ir contra, porque seria um retrocesso até você dizer que é contra a automação e também dizer que é contra a tecnologia, que é o caso das compras online que a gente vai falar. Mas eu tenho afirmado com bastante clareza que condomínio vai demorar bastante a você ter uma extinção total da categoria. E Uhum. aí, eu lembro que é um pouco pela nossa cultura, né. A cultura nossa ela não permite você, por exemplo, transitar deixando a porta sempre fechada, carregar uma chave, né, de garagem ou de uma portaria e não perder essa chave. Então a cultura nossa ela é muito dinâmica, eu diria, né. E com Uhum. isso vai precisar sempre do empregado de condomínio. Aquele condomínio que fez a mudança, por exemplo, automação, tudo através de câmera, você Uhum. chega com a chave, ele está enfrentando hoje certa dificuldade. Fez até uma pequena economia, porque relativamente o custo que ele tem de manter um sistema desse e manter o empregado, não faz tanta diferença assim. Então, ele hoje está voltando. Já voltou na década de 80, houve uma automação, assim, generalizada, e hoje ela está novamente se apresentando como uma saída para a economia do condomínio e que está dando errado outra vez, 30 anos depois. E Juveno, o que levou você a abrir esse negócio não, né, que é um sindicato, a trabalhar e atuar nessa área? É as necessidades. Eu Uhum. diria que a vida ela é, isso é o psicólogo que fala, né, ela é de interesse e necessidade. No nosso caso foi necessidade. Havia uma categoria que era chamado Sindicato dos Porteiros, quando a categoria tem 10 atividades diferenciadas, como o vigia, o zelador, o assessorista, como eu já falei. Então, havia uma necessidade de fazer um trabalho demonstrando que essa categoria era tão importante quanto uma outra categoria de trabalhadores. Então a gente pensou, fez um trabalho de base, né, que a gente chama, envolveu vários trabalhadores na época e a gente formou um grupo e falou: "Vamos lá ajudar essa categoria". Ai, Na que verdade legal. não é um negócio, né, é um Não, é movimento. Chama exatamente. movimento sindical. É um movimento sindical, como tem dos metalúrgicos, dos rodoviários, dos bancários, dos professores, se organizar na sala de aula, nos colégios, para defender suas bandeiras, uma aposentadoria, especial, defender o melhor salário, como ter funcionário público defender um cargo de eh um cargo de salário melhor. Uhum. Tudo isso a gente se organizou
Estamos aí fazendo Há isso, quantos anos que vocês estão já estou no atuando 5º ou no 6º mercado? mandato. Já passei por vários setores, né, fui Cara. secretário no início, depois presidi por 2 mandatos ou 3 mandatos. Ah, a gente vai aprendendo, vai É, aprendendo e e crescendo. vai mudando de Ó, setor. eu lá no conselho de segurança cheguei como, assessora de comunicação, hoje já sou primeira secretária, aí quem sabe aí futuramente não vem a presidente. Conto com o Sim, seu voto, já que hoje esse ano é um ano de eleição, já vou aproveitar aqui as minhas oportunidades aqui, meu futuro eleitor, tô brincando. Mas uhum. é assim que a gente aprende, a gente vai Não, aprendendo, degrau. Às vezes a pessoa quer chegar muito rápido lá na frente, né. sim. E aí é aquela situação, você é um excelente profissional, e aí a pessoa vai ficando, entendeu. Eu acho, eu sou até contra às vezes você tirar quem tá fazendo, sabe, tá fazendo a coisa funcionar, né, devidamente. Aí você tira, tá tudo bem, tem que dar uma oxigenada e tal, a gente entende isso tudo, mas se tá funcionando, pra que vai tirar aquele profissional dali, sabe? Então É, mas a assim democracia, né, ela diz o é. seguinte: nosso sindicato ele tem 42 anos, 43 anos fez agora em fevereiro, mas já tiveram 5 presidências diferentes. Então é um Uhum. sindicato democraticamente Uhum. ativo, né. Ah, que E bom. sem contar que o grupo, né, está sempre se renovando. Um é tesoureiro, o outro é secretário, o outro é do social, o outro é do ambulatorial. Isso é um colegiado que a gente trabalha hoje, né. Tem 5 secretarias e Hum. cada um se apresenta da sua forma, faz a sua atividade que tem que fazer. Acho que isso é muito salutar para a vida da instituição. Não Uhum. existe um dono, não existe Sim, né, é uma uma equipe. pessoa, é uma equipe, exatamente. É isso aí, até porque a mandurinha, né, Não faz, verdade. não faz verão. Mas voltando à questão do conselho, eu entendo que o Moacir, o professor Moacir foi o presidente, hoje é o Francis, e diria que E o estaria muito bem Leandro, o Leandro, é bem lembrado o Leandro, e a Luiz Vieira. Renata Cardoso seria uma excelente presidente, porque ali tem Ah, que administrar acho que eu essas seria a segunda mulher presidente do Conselho de Segurança. Olha só, gente, conto com o seu voto, hein. No dia da eleição, da próxima eleição, faz favor de todo mundo estar lá para votar em mim. Não, mas já a teve gente alguma falar mulher? brincando, assim, Já teve já mulher? teve uma presidente. Há muito tempo atrás, acho que antes do Marcelo, teve um presidente também que Teve chamou Marcelo Pessoa, Marcelo, né? Marcelo É, Pessoa, teve o Luiz Vieira que, né, meu grande Luiz chefe aqui, Vieira. Luiz, todo carinho e respeito por você, sabe que eu tenho. Não peguei essa época, eu entrei bem depois, eu acho que Sim, eu entrei na gestão, do Leandro, comecei a acompanhar o conselho ainda na gestão do Leandro, e, a gente vai, né, se encantando com o meio, né. sim, sim. Hoje eu tô até futuramente você é sua colega, que eu tô fazendo direito também, a gente Ih, vai, maravilha. cada dia que passa, tentando crescer um pouquinho aí nos conhecimentos, né, agregando conhecimentos. Para entender melhor a É. vida, né. Aliás, a direito é uma área que sempre me interessou muito, né, já fui assessora de alguns grandes advogados aqui da cidade de Niterói, fui empossada há muito tempo atrás pelo doutor Antônio Barbosa para fazer assessoria de Saudoso Antônio, comunicação. Ah, doutor Antônio, saudoso Toninho, eternamente doutor Antônio, tá lá do lado de papai do céu saudoso. hoje, mas deixou a sua marca aqui registrada, e com muito carinho que eu cito o nome dele. Então eu fui empossada por ele para ser assessora de comunicação lá da OAB de Niterói, Puxa onde eu vida. fiz assessoria para a doutora Ana Mara Gruppi, que era presidente da Comissão em Defesa da Mulher, fiz assessoria durante muito tempo com o doutor Bruno Paura, que hoje acho que está no Tribunal de Justiça no Rio, está na OAB a seccional do RJ, enfim, então a gente vai aprendendo muito. E Sim. tenho várias amigas, graças a Deus fiz várias amizades ali dentro, e admiro muito a classe, a profissão, não é fácil, tem que ler muito, tem que estudar muito. Então, gente, poxa, valoriza quando a pessoa diz que é advogado, hein, que eu tô aqui, ó, ralando para tentar Hum. estudar um tempinho para tentar estudar, mas a gente que trabalha e estuda também é muito difícil. E aí, voltando aqui Olha, ao essa assunto. questão do muito importante, né, agora há pouco a gente estava falando sobre isso. Niterói é uma cidade, assim, extraordinária, muito, muito especial nesse sentido. Cada um de nós, um conhece o outro, né, você falando aí do É, saudoso Toninho, né, o eterno presidente. Essa semana eu estive com um outro presidente de destaque, né, doutor Fernando Guedes, sim, doutor um outro Fernando. presidente também que Nossa, atuou. muito tempo que eu não vejo doutor É, Fernando. tive a honra agora de participar lá
do aniversário dos 64 anos do Clube Português e ele me recebeu com o mesmo carinho, com a Ah, que mesma legal. então, Niterói tem isso, é uma cidade É. muito cativante, muito seletiva, É mas verdade. Mas também, todos se nós você fizer isso aqui fora da linha, meu amor, não tem para você, né. É complicado, a cidade é exigente também, né. Também é bom porque a gente acaba querendo, né, o melhor, né. A gente exatamente. sabe que aqui nós temos, pessoas fantásticas, profissionais maravilhosos. E doutor Tonin tinha um diferencial que ele além de, advogado, ele era jornalista. Perfeitamente. Então, ele agregava muito a gente enquanto classe, né, quem Sim, trabalhava com a parte de comunicação, todos os eventos, aniversário da entidade, qualquer festa relacionada, até campanhas políticas internas, a gente sempre sabia o que estava acontecendo, porque sempre havia esse aconchego, né, por parte sim, do presidente. sim, Então, não só eu, como outros, comunicadores, sim. jornalistas, eles têm muito carinho por essa imagem, por essa toda essa experiência que o doutor Antônio Barbosa deixou a gente vivenciar, sabe. Então, todo o meu respeito, carinho para o doutor Antônio Barbosa, um grande beijo aí para a esposa dele, que Uhum. ainda está aí né, na luta aí com os filhos, É, netos, enfim, né. A nossa vida amiga. muda um pouquinho, Filha mas também, né, que advoga bem, é, nossa pois amiga. é, isso Hum. mesmo. É uma Niterói fantástica. E eu queria que você falasse para mim, antes da gente entrar no debate também, sobre quais são as principais problemáticas que chegam lá no sindicato. Quais são as maiores reivindicações? A reivindicação número um, assim, que a gente considera uma tarefa ordinária, é a assinatura da convenção coletiva, O que que seria isso? Explica um pouquinho, porque de repente a convenção coletiva de trabalho, ela é assinada entre o Sindicato dos Trabalhadores, o ICEM, com o Sindicato dos Empregadores, que é o SINCOND. O doutor Alberto Machado, doutor Nestor Porto, são as pessoas que fazem essa negociação conosco. E esse documento, ele define normas para ambas as partes. Por exemplo, tem zelador que mora no condomínio. Então, existe uma antigamente tinha muito disso, né. hoje caiu bastante, mas É, ainda tem alguns que tem. moram no condomínio, mas existe uma norma para que ele tenha o devido uso daquela unidade de apartamento ou de casas no prédio ou no condomínio de casas. Então, eh, essa convenção ela é fundamental, porque ela se renova a cada ano ou a cada 2 anos, Hum. né. E ali que fala também um pouco do direito à hora extra, por exemplo, que eu falei com você, do feriado, do horário de especial de 12 horas de trabalho, que não tem na Constituição, só tem na convenção. Você falou 60 horas, Ses 60%, né. é. Eu não entendi muito bem, 60%, mas, por exemplo, a hora extra, a cada hora extra, como é que é esse cálculo? O horário de trabalho, hoje normatizado, é 44 horas semanais, Sim. né, 8 horas por dia e 44 semanal. No condomínio é difícil você fazer igual faz no comércio, de segunda a sexta, 8 horas, Uhum. de 8 às 5, de 9 às 5, com hora de Sim. almoço, e no sábado meio expediente, 4 horas. Então você fecha 5 dias vezes 8, 40, mais 4, 44. Não tem hora extra, nesse caso. Hã. Condomínio já é mais difícil você fazer isso, porque ele funciona 24 horas. Então tem 3 turnos, de 6 às 2, 6 às 14, né, de Uhum. 14 às 22 e de 22 às 6 da manhã. Então são 3 São turnos 3. no condomínio tradicional. E aí se você colocar isso na ponta do lápis, ele vai ter 20 horas por mês, 20 horas extras, cada Caramba. empregado, porque ele trabalha 8 horas todo dia. Então dá uma Hum. diferença de 40 minutos por dia. Somando isso mensalmente, dá 20 horas extras. Ah, tá. Essas 20 horas extras, elas são, além do valor normal do salário, elas são acrescidas de 60%, tem um acréscimo de 60%.
sobre o valor normal. Não, que às vezes acontece, por exemplo, digamos, né, o porteiro da noite faltou, passou mal, foi atropelado, enfim, aconteceu alguma coisa, ele não pôde estar presente no trabalho. Aí o porteiro do dia é solicitado para trabalhar de madrugada, complementar, né, já trabalhou 8 horas, aí pediram para ele ficar de madrugada também para substituir o outro funcionário que não compareceu. Pode isso? Sim, mas nesse caso já não é uma hora extra, já é uma dobra ou uma folga trabalhada. E aí Uhum. muda, né, que aí ou é 100% de reajuste ou é uma folga extra para aquele empregado. Você tem a opção, tá na convenção isso, ou você dá uma folga extra ou você paga com 100%. E Uhum, entendi. essa noite trabalhada. Agora, o empregado atrasou 1 hora do plantão. Esse que tirou essa hora, passa a ser hora extra. Ah, entendi. E aí Atrasou 1 hora, atrasou 2 horas, aí já é considerado hora extra, ele hora já extra. recebe por esses 2 horários. Sim. E aí ele Já é nesse cálculo que você está falando, 60% sobre o 60%. horário normal. Isso está na Uhum. convenção. A Constituição fala 50, mas nós evoluímos um pouco e colocamos 60 na convenção. Então essa convenção ela é vamos dizer assim, a base maior, né, Uhum. que a gente tem como atribuição de ter esse documento assinado, para que o trabalhador e o condomínio e o contador estejam todo mundo em paz. É isso que Uhum. acontece, porque o administrador, onde é que ele entra nessa história? É em fazer os cálculos, quanto vai ganhar o empregado. Então eu vou fazer a folha de pagamento com base nessa convenção. O empregado, quanto vai receber de aumento? Ele vai saber nessa convenção. E o condomínio saber as regras normais, o que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer, até para ser punido, né, diga-se de passagem, né, se tiver Se uma houver necessidade, é. né. Então é um documento que interessa a todos. Ah, A e aí sociedade. tem mais dificuldade, as pessoas não têm conhecimento desse documento e acabam não fazendo? Aí entra numa infração que é punida, né, e aí tem caso que vai até para a justiça, mas veja, como eu falei no início, o sindicato ele orienta, antes dele entrar com ação, ele faz contato com o É administrador isso que eu ia perguntar, já entra com ação direta ou faz um acordo, conversa pra "Olha, você não tá caminhando legal, né, olha, por esse caminho aqui, e é. aí, como é que a gente faz?". Não, os setores do sindicato, eles são orientados, tanto a secretaria, quanto recursos humanos, quanto o jurídico. Primeira coisa é um contato com Uhum. o condomínio. Aí o condomínio fala: "Eu não sei, eu não trato disso, é com o meu administrador". Aí a gente faz contato com o administrador, com o contador, né. E tem vários contadores que inclusive são pessoas do dia a dia que a gente recebe com o maior carinho, manda por escrito, e Uhum. eles resolvem. Ali o processo aí ele, na verdade, só no último caso. Uhum. Tem muita diferença você tratar diretamente com uma administradora e tratar, com a síndica de um prédio, por exemplo? Tem, tem uma diferença enorme no sentido que, como eu falei para você, quem é o síndico ou a síndica? Uma professora aposentada, Uhum. um militar da reserva, Hum, um profissional liberal. Então ele não se especializou em sim. administração. E aí ele tem casos assim, né, que ele fala: "Não, mas na minha empresa é assim". Às vezes ele é um funcionário público, ele quer implantar uma, Aham. né, uma escala lá do setor público num setor privado que é o condomínio. Então não bate isso. Então a gente É. tem que chegar, aí ele vai dizer: "Não, mas eu Cada situação tem a sua regra, na né. minha empresa é assim". Aí entra o contador com conhecimento de causa. O contador ele sabe, ele conhece a legislação, ele tem um departamento jurídico dele, ele tem os setores, né, também de recursos humanos dele, então ele: "Olha, senhor síndico, não é bem assim, o sindicato está certo". E aí, se ele ainda não concordar, aí cabe uma ação. Aí, ó, aí o contador, né, Uhum. sabiamente, diga-se de passagem: "Então senhor, assina aqui que eu orientei o senhor da forma correta". E aí o Uhum. síndico deixa, e aí o sindicato não tem outra coisa a não ser
realmente entrar com ação judicial. E, por exemplo, eu vou aproveitar que você está aqui, vou tirar minhas dúvidas também, né. Enfim, eu até ia comentar, né, eu lembro do primeiro porteiro, né, quando eu nasci, quando eu estava morando, né, ali na Moreira César, no bairro de Caraí, seu Ailton, Hoje é infeliz ator Paulo Gustavo. hã? Hoje é ator É, Paulo Gustavo. ator Paulo Gustavo, a Moreira César, né, mudou o nome, hoje é ator Paulo Gustavo, mas para mim vai ser eternamente Coronel Moreira César, me desculpe, mas a gente acaba, né, criando o hábito. No E Praia de Icaraí também, né, Praia de Icaraí é melhor chamar o pois é, é, jornalista, dá. né, enfim. Mas eu tenho ótimas lembranças do seu Ailton era um amor, morava ali na Moreira César, número 56. Aí saí de lá, fui morar num prédio que não tinha porteiro e tal, fiquei muitos anos. Depois mudei para um outro, mas fiquei um ano e pouquinho, enfim, aí não tive muito contato, assim, mas, eu lembro que nesse outro que eu morei na Roberto Silveira, tinha um porteiro lá que pedia R$ 2. A gente descia: "Tem R$ 2 aí não? Tem R$ 2 aí não?" Sempre tem umas figuras, né, que não era nem daqui É, de Niterói, antigamente os porteiros vinham muito, né, de fora, né, da cidade. sim. E aí, eh, eu fui morar na Otávio Carneiro, né, antes de conhecer meu marido, e até hoje eu tenho um carinho, tenho contato, né, com os porteiros de lá, tem o Marcelo, tem o pessoal que trabalha, né, no resto da estrutura lá do prédio. E a gente vê, sabe, a postura, né, e às vezes o profissional ele faz parte da nossa história, né. Até hoje eu passo lá, dou presente para eles de Natal, enfim, né. Eu falei assim: Maravilha. "Ah, tá todo", eles ficam esperando lá, né. Aliás, os moradores do prédio todo sempre, né, chegam junto, que é uma pessoa, assim, que acaba fazendo parte da nossa família, porque sabe que a Sim, gente recebe, quem a gente recebe, sim. conhece nossos filhos, né, os porteiros lá do prédio, Mauricinho, enfim, Mauricinho hoje está morando até lá em Araruama, deixou o telefone dele de contato lá: Renatinha, quando estiver lá na cidade, lá me procura, vamos tomar uma cerveja e tal". Meu pai tinha muito essa coisa de agregar também as pessoas, ele fazia aniversário, aí, contratava 2 vans, levava os porteiros todos lá Que para maravilha. casa e tal. Então eu cresci, né, nessa intimidade e antigamente não existiam muitas regras, né, os porteiros a gente conversava. Tem gente que às vezes mora sozinho, desce pra conversar com o porteiro, né. Aí fica Perfeitamente. lá e tal, e conversando, coitado do porteiro hoje é até psicólogo, né, né, só escuta, né, que fica Contribui quietinho, até para a né. formação da família, dos filhos. Contribui, colabora, É, ajuda. Aconteceu até uma situação lá no prédio que eu morei, no Otávio Carneiro, que, parece que uma senhora, né, faleceu dentro do imóvel sozinha, e aí deram por falta da senhorazinha, "Pô, já tem 2, 3 dias que ela não desce, tem alguma coisa errada e tal". E aí a menina que faz era acompanhante dela, ela chegou e também não conseguiu, né, abrir a porta, porque acho que ela tinha trancado a porta por dentro. E aí, o porteiro ele tem que saber, né, até onde ele pode ir e tal, e foi acionado o bombeiro, aí Sim, descobriram que infelizmente ela estava falecida lá. Aliás, uma senhorazinha muito agradável também, uma pena ela ter falecido, mas enfim, né, a saúde, às vezes, não tem jeito. esses últimos anos foi complicada aí para todo mundo. E aí, quer dizer, o porteiro, ele tem que saber atuar em todos os momentos. Sim, Tanto na parte de sim, segurança, como nessa parte, tipo, quando tiver que acionar algum órgão, né. sim, Por exemplo, eu tive uma situação também lá no prédio que eu morei, que, estourou um transformador que deu, uma conexão direta ruim no equipamento do prédio. sim. E aí eu tive sérios problemas no nosso andar, né, no andar em si, teve, problema em todos os imóveis, mas o meu especificamente, que eu também não saio questionando os outros, ficou piscando, tive problemas e pá, tal. E aí o porteiro, né, que identificou, não, e deu problema que saiu fumaça e tal, ele já acionou a empresa responsável, a Enel para estar olhando e tal. No final das contas, prejuízo cada um acabou pagando o seu, mas, foi uma questão que foi gerada da parte externa. E aí eu estava até com uma pessoa, né, no meu imóvel, estava alugado na época, e a pessoa entrou numa de
vir para cima de mim, querendo mover a ação e tal, por um dos motivos que seria esse. E não foi culpa minha, né. Na sim, verdade foi uma questão da energia externa que causou um problema no condomínio e tal. E aí na época, isso já tem alguns anos, o porteiro ele explicou o que que aconteceu, e isso daí foi crucial, né, para eu estar ganhando, né, no movimento de uma futura ação, né, mais sim, forte. Então assim, você vê a importância do porteiro, dele estar entretido, né, em tudo que acontece ali no prédio. sim, sim, sim. Né, às vezes a síndica não sabe metade do que ele sabe ali embaixo, né. E acontece muito de moradores, fazerem algum tipo de discriminação, de ofensa, até hoje. Eu vi alguns casos, né, recentes na televisão e tal, mas a pessoa deve ser surtada, né, pedir dinheiro para o porteiro, agredir porteiro, isso aí são casos, eh eh à parte. Mas hoje ainda existe isso das pessoas terem essa discriminação acirrada em cima desses profissionais? Olha, Renata, eu poderia dizer, né, que houve uma mudança nos últimos 30 anos, né. É bom lembrar que há 50 anos, né, era raro ter um condomínio. Uhum. E hoje é bom afirmar que mais de 70% da população das grandes cidades residem em condomínio. Então isso mudou bastante. Essa questão da por exemplo, eu não falei com você, mas eu tive a honra de exercer minhas atividades em condomínio durante 13 anos, né, 13? 13 anos, década de Caramba. 80. E naquele tempo era, né, havia aquele negócio do elevador social, do Sim, elevador de serviço. serviço. A pessoa, o fato de ser uma doméstica, não poderia passar por aquele elevador social, quer dizer, isso hoje não existe mais, É, a tá. cultura mudou, né, a Mudou, as cultura coisas de foram se relacionamento. ajustando, né, hoje não tem mais essa por exemplo, no La Mole ali, não pode estar o porteiro e o morador. Hoje isso é natural, na mesma mesa ali tá, mas Lógico. antigamente tinha essa discriminação, né, no restaurante que entrava o O po morador, hã. né, de patrão, o empregado não podia entrar ali, porque já era suspeito, né, de estar Aham. fazendo coisa além do condomínio. Tem, É, tem muita coisa menino. assim, eu me recordo, né, um momento muito triste, assim, do que eu me recordo da atividade no condomínio, um cidadão, João Batista, falava que foi um caso, assim, muito curioso. Ele conseguiu morava aqui no Boa Vista e conseguiu um carrinho, um Gol bolinha, Gol 82, 83, isso no final da década de 80. E quando ele chegou no condomínio para trabalhar à noite, que encostou aquele carro em frente ao prédio, o condomínio desceu, né, e demitiu, o acusando de estar envolvido com alguma coisa na comunidade, ou seja, o empregado de condomínio não podia ter carro. Uhum. Isso era uma discriminação, isso é um É. preconceito, assim, fora do Uhum. hoje é comum, hoje o empregado de condomínio tem um 2 carros e deixa tudo na garagem do condomínio que não tem mais essa, né, Aham. com raras exceções, mas não tem mais essa coisa de empregado de É, no prédio que condomínio eu com carro. morei, chama porteiro Mauricinho, Sim. vou até citar o nome dele que o Mauricinho é terrível, o Mauricinho é terrível, mas, né, acabou entrando pra minha história, porque foi ele que apresentou meu marido. Ainda mentiu, foi cúmplice, que ele foi lá no meu apartamento, meu marido trabalhava com a vizinha do 6º andar, e às vezes ele ficava na portaria esperando, né, tal. E aí, enfim, a gente se cruzava e tal, pá-pá-pá, mas, a gente não se falava, né, mas eu achava ele um gato, eu falei assim: "Meu Deus do céu", e tal. O Mauricinho foi no meu prédio, tô crente que ia falar alguma coisa, né, e tal, não foi no meu prédio, foi no meu apartamento. Eu falei assim: "Oi, Renatinha, tudo bom? Vi que você subiu agora e tal". Eu falei assim: "Olha só, tem um rapaz aqui no prédio que, gostou muito de você e tal, te achou muito bonita, não sei o quê, pá-pá-pá. Pô, você não gosta de quem toca
saxofone? Aí eu falei assim: "Não, adoro". Na época eu escutava muito Kennedy e tal, Ah, e ele sabia que eu era envolvida com negócio de banda, e gostava de música e tal. Tinha guitarra, tem o piano, né, até hoje tem um piano, enfim. E aí ele gostava daquela ele inclusive comprou a minha guitarra e minha caixa de som, eu vendi pra ele. Eu falei assim: "Ai, que Nath, eu vou aprender a maravilha. tocar guitarra e tal". "Não, eu compro, quanto é que você me vende aí?". Porque aí a vida da gente muda, né, fazendo faculdade na época e tal. Aí fui, vendi até minha guitarra pra ele. Meus poder acaba ficando amigo, né. Sem E, enfim, e aí ele foi lá pra fazer a fita do cara, sabe. Ele foi lá, mas assim, ele foi responsável pelo eu estar com meu marido até hoje. Poxa, que Ele que maravilha. apresentou, eu encontro com ele, ele falou assim: "Ó, a culpa é sua de eu estar com ele, olha só o que que você fez com a minha vida". Aí quer dizer, viu meus filhos, chamei inclusive para o meu casamento, fiz questão de dar um convite pra ele, a festa de casamento, tudo, aí depois ele não foi, fiquei até chateada, falei: "Porra, por que que você não foi?". Aí ele falou assim: "Ai, Renatinha, fiquei com vergonha", falei com minha esposa até falou: "Ah, vamos, vamos, então, isso aí, tá vendo?". Poxa, ele ficou vergonha por ser porteiro na época, É, aí o né. preconceito foi dele, né? Aí foi um sentimento dele, né, pô, vou dar convite, lógico, ele que me apresentou meu marido e tal, enfim. E mesmo que não desse certo, se tivesse separado alguma coisa, né, aí eu tacava Sim. uma pedra nele depois, estava tudo certo. Mas, aí ele não quis participar, porque ele não se sentiu, muito confortável. Mas só ele também, porque o outro foi, né, que aí eu Ah, chamava, viu? né, que todo mundo conhece e tal, acabava chamando todo mundo. E aí o outro se divertiu, dançou e tal, brincou com a esposa, até hoje ele lembra do casamento, né, ele falou assim: "Nossa, vocês estão juntos ainda?". Na época a gente brigava, saía no tapa, e Aham, eu e meu marido, né. aham. E os porteiros eles intervinham, né, ele falou assim: "Ah, Renatinha, dá uma chance pra ele e tal", né. Então assim, Maravilha. eles se envolviam, né, nos relacionamentos lá, tudo com muito respeito, com muita Sim, sim, educação, na base da sim, brincadeira, né. Então assim, eu sim, tenho ótimas lembranças, né. Eu sempre sim, fui muito assim despachada também, né, e sim, tal. Enfim, mas a gente sabe das responsabilidades, né, sim, sim. dos profissionais, principalmente que trabalham na Sim. portaria. Eu acho que, o tema que a gente vai debater hoje tem muito a ver com essa situação. E, eu queria que você explicasse como é que está fluindo hoje essa parte de entrega dos produtos que a gente compra online, né, como é que está sendo recebido pelos condomínios e se existem regras para isso? Sim. Veja, eu coloquei no início, né, há 50 anos não tinha condomínio. Logo depois foi surgindo aqueles condomínios menores e os correios faziam as entregas somente de correspondências. E aí o condomínio foi lá e criou uma modalidade do escaninho. Hum, Então você vê lá naquela o painel na entrada da portaria, um painel enorme de acordo com o tamanho do condomínio, já vi painel até com 150 caixas, caramba. né, para receber material do correio. Com o passar do tempo, e mais especificamente depois da pandemia, veio a tecnologia, a evolução, né, a modernidade, veio a compra pela internet, e a coisa cresceu muito nesses últimos 3, 4 anos. Uhum. E aí, o que acontece hoje? Todos estão tendo prejuízos, É mesmo? todos. O morador quer ver a compra extraviada. Então, Sim. ele perde ali um celular de ponta, Uhum. 8, 10 mil reais. Então perde o morador, perde o trabalhador que fica naquela situação, quem sumiu com o aparelho, aí o trabalhador é o primeiro suspeito, né. Sim. "Foi no seu horário? Foi no de quem?". Aí nunca foi no horário de, né, foi: "Não, eu que recebi, tá assinado aqui". Às vezes até a coisa vem da própria empresa de entrega, né, que elas têm, Sim. lá uns esquemas que não entregam, mas relacionam. Hum. Então perde Entendi. o morador, perde o trabalhador, que alguns até por desinformação, tá, pessoal. O síndico chega e fala: "Olha, ou assume ou vai ser demitido". Aí ele assina lá 10 parcelas de tantos reais para pagar aquele extravio, que ele não teve culpa. E quando Caramba. ele faz isso, né, fica uma dúvida maior. Quando ele termina de pagar aquele prejuízo, ele é demitido. Porque se ele Hum. pagou,
O que é Uhum. que ele pagou? Então, primeira coisa é procurar o sindicato para se orientar. A maioria não faz isso. E perde o condomínio, porque os últimos 10 casos que eu acompanhei, o condomínio teve que pagar a conta, porque o morador entrou com uma ação Caramba. de danos, né, de Uhum. prejuízo, de perda, por culpa do condomínio, da administração, e o condomínio teve que pagar. Então, é uma situação hoje que a gente está fazendo um debate amplo com todas as os envolvidos, administradores, eh, moradores, trabalhadores e até os gestores públicos, né. Tentei, né, conversei lá com o sindicato patronal para criar alguma norma de pelo menos de orientação, de busca, né, de informação, no sentido de conter um pouco essa demanda. Por exemplo, a demanda é tão grande, Renata, que tem condomínios que recebem, em média, 100 objetos por dia. Aí imagina você, o porteiro, ele está perdendo a função dele, que é de fazer o básico do condomínio, que é ver quem está entrando, quem está saindo, Sim. se o carro está chegando, se o morador descendo no elevador. Ele está envolvido ali para receber essas mercadorias, Ele tem que esses objetos. confirmar, né, se é dali do Confirmar, prédio. conferir e protocolar, Hum. e depois distribuir, ou seja, eh, guardar num determinado local. Observação, tá? Essa é a minha maior crítica. Não existe local. Tem portarias que você fica, um setor bem pequeno, além da mesa do empregado, fica o trabalhador e fica cheio de mercadorias, cheio de Caramba. objetos. Pra você ter uma ideia, pneu de automóvel é entregue na portaria, Sim, agora televisão, tudo que se compra pela internet, né. tudo que se compra pela internet, grandes TVs, tudo fica na portaria. Uhum. Então, é uma situação que está causando um danos a todos os envolvidos, ao trabalhador, ao morador e ao condomínio, que é quem paga no final, depois de um processo longo, a conta. Não, e o porteiro, desculpa interromper, ele fica numa situação delicada, porque se ele diz que não vai pagar, que não foi ele, ele pode ser mandado embora porque não está respeitando, de repente, uma solicitação do síndico do prédio. E se ele pagar, ele está automaticamente declarando que ele é o culpado, né. Perfeito. E aí ele vai embora de qualquer jeito. Sim. E o morador, né, que está contando com aquele objeto, aí até para trabalho, né, Sim, com ali você compra uma certeza. máquina fotográfica Laptop. caríssima, tá, e é até um instrumento de trabalho, ele está tendo prejuízo. Até receber aquilo do condomínio, é uma ação que dura em média aí 1 ou 2 anos, entendeu. Então, tudo isso, né, e quando a sociedade, né, apresenta as suas demandas, é o que eu falei numa audiência pública agora recentemente, a sociedade tem que apresentou a demanda, o tem que haver uma solução, depois de um amplo debate, no meu entendimento, tem que ter um debate sobre aquela questão, se realmente está causando esse dano, a gente tem que encontrar uma solução. E é esse o objetivo hoje do CEM. É buscar uma solução para essa questão das entregas de objetos adquirido pela internet. Porque existe o entregador, hoje não é mais exclusividade do correio, que era um órgão Uhum. que estava ali parado e você hoje a empresa hoje de entrega é online também. Até a empresa Uhum. de entrega é online, então imagina, Olha. não é Mercado Livre, é o Mercado Livre, vai reclamar de quem, né. Recentemente o colega recebeu, comprou um um computador e veio uma caixa vazia, Ah, isso já aconteceu direto. entendeu. E Isso aí aí. cadê o computador? Aí vai reclamar Caramba. da empresa, a empresa não tinha aquele era online, quer dizer, então essas coisas que são Eita. situações geradas pela modernidade, né, que a gente não pode, como eu falei, a gente não tem como falar assim: "Vamos voltar há 40 Ah. anos atrás, porque é o melhor". Não, o melhor é hoje a gente adaptar a situação e ajustar e regulamentar. É, porque tem aquela situação, né, às vezes as pessoas, devem entender assim, fala assim: "Ah, hoje em dia a gente não recebe mais correspondências
pelo correio, tipo a conta de luz, ok, o cara vai lá marcar, mas a conta de telefone celular, ou nem sei se ainda tem alguém que tenha telefone fixo, né, mas deve ter telefone fixo, boleto de determinados lugares para pagamento. Hoje tudo Sim, você faz ou Pix ou boleto pega online, enfim. sim. Eu tenho até que ficar, eu tenho que anotar tudo que eu tenho que pagar, porque como a gente já não recebe mais pelo correio, né, e aí Sim. pra você não esquecer, aí uma hora ou outra até aparece um negocinho: "Ih, rapaz, ficou em branco isso aqui", mas é tudo online. Eu fico até com pena dos idosos, minha mãe fica perguntando: "Então, mas como é que fica? Eu não sei mexer nesse negócio", né. Aprende, É, vai ser aprendeu com o obrigado a neto. aprender com Sim, neto, com filho, enfim. E aí tem que fazer. Eu tive 2 situações, então uma aqui até outra em Araruama, de produtos que eu recebi danificados. Então, assim, as pessoas acham que por conta da gente não receber mais carta, a gente reduziu o volume de trabalho, os correios já não estão atuando mais como atuavam antigamente, e não se recebe mais essa demanda. Mas a demanda ficou um pouco mais esquisita, né, que agora o volume do produto em si, ele aumentou, né. Então é televisão, né, tal, a compra na internet aumentou muito, sim, principalmente agora, né, pós-pandemia, durante a pandemia, a gente sim. acabou entrando no ciclo e essa geração Z, daqui a pouco não vai saber o que que é comprar determinadas coisas em loja, né, que já está muito Perfeitamente. acostumada, a assim: "Ah, vou comprar um lanche. Ah, vou pedir isso". Tá muito cada dia mais natural Sim, esse hábito de sim, comprar online, né. sim. Eu tive 2 situações, uma foi eu comprei um espelho para o banheiro, estava fazendo uma reforma no meu banheiro, comprei 2 espelhos. Um veio todo quebrado, mas assim, quando eu peguei na portaria, foi até na portaria que eu morei, e os meninos me ligaram, falou assim: "Ó, agora tem um negócio de senha, né, e tal", eu falei assim: "Ó, o entregador ele só vai entregar o produto se a pessoa que estiver lá para receber falar a senha que você tem". Aí tá, aí eu já tenho que mandar, né, pra portaria e tal, aí eu falei: "Você recebeu?" Aí eu falei assim: "Renatinha, tá aqui". Aí eu vou lá, pego o produto, nisso que eu cheguei, pá, um estava inteirinho, eram 2 caixas, o outro estava todo quebrado, tudo em pedaços, tudo em pedaços. Eu falei assim: "Caramba", mas eu nunca tive a primeira ideia de que, de repente, o porteiro quebrou aquilo. Pode acontecer? Pode acontecer. Ih, puf, caiu. Num Uhum. deslize, pode quebrar. Mas enfim, não tive problema, entrei em contato com a empresa, entrei em contato com o Mercado Livre, que eu acabei comprando pelo Mercado Aham. Livre, e eu fui muito bem atendida e tal. Ele não quis nem que eu enviasse o que eu tinha, né, eu tirei foto, mostrei tudo, ele não queria nem que eu que eu, mostrasse mais nada, ele não queria o produto de volta. Ele falou assim: "Não, eu vou abater no seu cartão e pode ficar com o que tiver aí para você". E realmente o espelho, né, quebrado, eu não quero nem na minha casa, né, porque Não, dizem não. que dá azar, né, 7 anos de azar, ainda bem que não foi nem eu que quebrei. Aham. E aí eu acabei deixando o produto de canto. E eu recentemente comprei um suporte de TV para minha outra casa lá em Araruama, e aí o suporte ele veio com uma pontinha comida, né, 2 pontinhas comidas e tal. Aí eu falei assim: "Cara, eu não vou trocar". Aí meu marido foi lá, deu um pontinho e tal, pô, uma tinta igualzinha, aí ficou perfeito. Aí eu só entrei em contato com a empresa e falei assim: "Olha, aconteceu isso aqui, mas eu não quero trocar, inclusive já instalamos, só tô falando para vocês ficarem atentos com essa parte de entrega, que eu sei que é terceirizada e tal", tentando ajudar. Ai, olha, eu acho que eu nem devia ter falado isso, porque a empresa ela insistia porque queria trocar o produto, queria a numeração da madeira, porque eles queriam mandar a madeira, né, de volta. Aham. E isso, assim, eu tive, assim, 2 situações, em momentos diferentes. Uma, eu que recebi diretamente, que foi na minha casa, então não tive, né, uma terceira pessoa, né, um porteiro para estar Sim, recebendo, e tive problemas na encomenda. sim, E na outra foi o porteiro. Então, quer dizer, pode acontecer com o porteiro? Pode, mas essas empresas que fazem entrega, elas também têm que ser questionadas, elas também têm que ter cuidado com o produto, né. sim. E isso aí, a pessoa que recebe, ela tem que ter discernimento. E já tive situação também que eu recebi, tipo, o nome da filha da minha vizinha era Renata. Hum. E aí ela recebeu, não sabia o que que era, viu Renata, nem viu o sobrenome, e abriu, né. Aí que ela viu:
mas eu não encomendei isso e tal, não sei o quê. Aí depois estava aberto, ela devolveu na portaria e tal, aí mas chegou, falou comigo e tal, é até minha vizinha de porta, né. E a Exato. Renata em si, ela nem morava mais no prédio, né, botou pra mãe receber pra ela. E aí ela foi o porteiro que teve, né, a função de me explicar, né, ela falou assim: "Olha, a dona fulana recebeu material que estava escrito Renata, que o porteiro acabou entregando para ela". E aí não foi um erro também só do porteiro, porque se ela verificasse que o sobrenome não era da Sim, filha dela, sim, sim. ela teria devolvido: "Não, mas não é a minha Renata não, essa daqui é outra", né, e aí teria devolvido. Mas, eu gostaria de saber o seguinte, quando o porteiro, ele recebe esse material que está sendo entregue pela internet, do entregador, qual é o procedimento correto a se fazer? Hoje, uma situação se agravando, o que está acontecendo? Cada condomínio está buscando uma saída. Alguns falam o seguinte: uma coisa que a gente defende, está sendo criado um espaço, no condomínio que tem ainda espaço vazio, para receber toda essa demanda, protocolar e fazer a distribuição para os moradores. Outros têm administração própria, também ele já passa para a administração, não passa pela portaria, é o segundo caso. O outro, eles estão pedindo que o morador, vá até a portaria ou um representante assumir essa esse recebimento. Então, hoje não tem uma norma, é o que a gente está querendo padronizar, Hum, né. entendi. Eh, a discussão toda é para que a gente busque uma saída unificada, Uhum, né, que isso, no meu entender, seria um espaço, inclusive com uma pessoa responsável ali naquele espaço, até para responder pelos danos. Se ele amanhã tem uma responsabilidade de receber aquilo, protocolar e levar até o morador, se acontecer o extravio, realmente essa pessoa estaria aí, cometendo um deslize. Mas isso não tem hoje. O porteiro ele está sendo, agravado nas suas atividades, nas suas atribuições, de rotina, com essa questão da entrega online, inclusive em grandes quantidades. E aí a gente está buscando essa saída, debatendo inclusive com as autoridades, né, tivemos essa audiência pública na Câmara de Vereadores, e vai acontecer um desenvolvimento dessa audiência, para que a gente encontre amanhã, logo próximo, encontre uma saída para essa questão, porque hoje não tem uma solução, eh, adequada, vamos colocar dessa forma. então, por exemplo, se o entregador chega no prédio, o porteiro, ele pode estar recebendo ali do lado de fora para o entregador não entrar por uma questão de segurança, ou convém ele entrar na portaria, né, porque hoje a maioria dos prédios, né, tem aquela grade, ou senão aquele vidro para depois ter a portaria oficial para estar entregando material. Eh, tem condomínios também que estão proibindo a subida do entregador. Sim, inclusive tem um impedimento grave, que a maioria dos condomínios, Opa, pode hum, falar, desculpa. não, que a grande parte dos condomínios não tem aonde o carro de entrega estacionar. Observe, então o próprio entregador, ele tem dificuldade de parar o veículo em frente ao prédio ou ao condomínio para fazer determinada entrega. Então é uma série de fatores que realmente a gente precisa encontrar, né, uma saída. Por exemplo, no caso do condomínio que não permita a entrada do empregado, também não vai permitir, o porteiro não tem como deixar a portaria para ir até a calçada ou até o outro lado da rua, pra pegar esse objeto. Então, Entendi. é uma questão que a gente precisa realmente esgotar esse Eu acho debate. que tem condomínio até que, fala para o porteiro, de repente, estar acompanhando o entregador até a porta, ou se não está cronometrando a hora que o entregador entra, deixa a encomenda e sai. Olha, tem um pouco de tudo, Renata. Eu posso te afirmar que hoje é uma situação que precisa realmente de uma ação nossa, firme, para encontrar uma Para solução. falar a mesma língua, né, "Olha, Sim, isso aqui é funcional, vamos todos seguir essa sim, linha?", sim. porque não existe então, pelo que eu entendi, uma lei, né, uma regra oficial da classe para estar agindo nessa parte da entrega. Mas existem situações que podem
amenizar a vinda de problemas grandes, né, e que Sim, seria conveniente todo mundo seguir. sim. Vocês pretendem fazer algum tipo de reunião, nas cidades ou nos bairros, enfim, para estar debatendo sobre isso? Perfeitamente, inclusive, né, envolvendo a gestão pública, as câmaras de vereadores, conversando com, por exemplo, na nossa reunião aqui em Niterói, estava presente o secretário de habitação. Por quê? Uma das ideias, nos próximos lançamentos de edifícios, já tem um setor para isso. Ele se comprometeu a fazer isso, né. Ah, que bom. Vou encaminhar que nos próximos pedidos para a construção de um prédio, já tem um setor destinado para recebimento dessas mercadorias. E Uhum. aí, para chegar a esse ponto que você está colocando, eu acho muito difícil a curto prazo. Porque, por exemplo, aí o patronal tem uma certa razão, quando ele diz que tem prédio que não tem espaço nem para o próprio porteiro, É. entendeu? Então, Uhum. prédios feitos há 50 anos atrás que não tem espaço nenhum. E aí Sim. como resolver isso? É uma situação que a gente precisa realmente esgotar né, esse debate, mas trazendo as informações, por exemplo, pior ainda, né, que você colocou no início, como ficam os condomínios que hoje trabalham com o porteiro virtual. O porteiro está lá em Curitiba, está lá em São Paulo, está lá em Minas Gerais, é um porteiro virtual. Ele falou: "Por não, boa tarde senhora, pode entrar, qual a senha?", falou: "Qual a senha?", digite, coloca o seu então isso é modernidade. A Sim. gente não pode ser contra. Agora, como fica esse condomínio para receber essa mercadoria? O morador tem que comprar a moda antiga ou pode comprar pela internet? Acho que não pode, né, como é que vai chegar Situação aí também de negócio de cadastrar os entregadores, né. O prédio ele pode estar cadastrando, mas aí o fluxo de entrada e saída nas empresas é tão grande, desses uma profissionais, né. rotatividade muito É, grande nas uma empresas de entrega. rotatividade muito Nas empresas grande. de entrega tem rotatividade. A Sim. pessoa, não são contratadas, ela aluga o veículo. A pessoa Uhum. tem um carro, faz um cadastro e ela vai nas empresas de logística, pega essa mercadoria e sai procurando o endereço. Imagina você, como é que eu vou cadastrar a pessoa que fez o cadastro na empresa ontem? Não tem nenhum É, contrato, nem com a empresa tem contrato. Ele tem um é. carro lá agregado naquela empresa, quer dizer, é uma série de situações que realmente precisa ser debatida com bastante firmeza, com bastante, consciência, para não dizer: "Não, isso não é nada, isso não tem nada a ver comigo". Tem a ver com a segurança, tem a ver com o bem-estar do morador, né, tem a ver com a garantia do empregado não ser punido injustamente, tem a ver com uma série de fatores. É, isso aí. Juliano, infelizmente nosso tempo acabou, suas considerações finais. Tenho muito a agradecer a pessoa da Renata Cardoso, nossa amiga, nossa companheira de longas datas, e parabenizá-la aí por esse espaço, por essa, né, grande entrevista, que você é excelente profissional, Ah, obrigada. e desejar sucesso para você, né, e não esquecer, olha o conselho, amigo Francis, Francis, vamos colocar a mulher nesse conselho, Francis. Isso aí, seu Juliano, me apoia, seu Juliano. E muito agradecido, o CEEM agradece, em nome da sua diretoria colegiada, e muito obrigado. Isso aí, seu Juliano, muito obrigada pela participação. Obrigada, gente, por vocês acompanharem aqui nosso bate-papo. Quem gostou, deixa uma mensagem lá para o Juveno. Se tiver alguma dúvida, pode estar deixando também a sua informação, tá? E quem quiser entrar em contato com o Juveno, só fala o seu telefone de novo. Nós temos uma central de atendimento aos trabalhadores, a ouvidoria e também atendimento aos condomínios, que é 21, né, que é Niterói, 981016373. É um WhatsApp aonde recebe todas as demandas na secretaria do nosso sindicato. Tem um site? Não. Também www.cem.org.br. Tem? CEN, SEEN, Ah, Sindicato 100. Empregado de Edifício Niterói, a Isso sigla, aí, muito bem. tá Fica feito o bem? convite para o senhor estar retornando aqui para a gente ficar debatendo mais sobre outros assuntos relacionados aí aos profissionais, né, das portarias, dos condomínios. E
Você gostou, por favor, deixe seu comentário lá, vou falando de novo, clica no sininho, segue o nosso canal, curte o nosso vídeo e até o próximo episódio do Zona Mix Podcast. Beijo pra vocês.